imediato, já gostaria de passar a palavra ao vereador Pedro Rodrigues. Da tribuna, presidente. Vereador da tribuna. Presidente, componentes da mesa, colegas vereadores e você que nos assiste através desses canais de comunicação, meu muito bom dia. Quero parabenizar o vereador Cláudio Libardi, que me antecedeu aqui, pelos seus projetos. E também quero hoje, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, no meu grande expediente aqui, usando a tribuna, para falar um pouquinho, um resumo do que nós já temos feito nesses pouco mais de 30 dias aqui na casa. Agradeço a minha família, agradeço os meus eleitores e a sociedade caxiense me coloca à disposição de modo geral. Agradeço a acolhida dessa casa aqui, os colegas vereadores que estão sempre aí nos orientando, nós que somos os calouros, e eu especialmente me refiro à minha pessoa mesmo, que tenho muito a aprender aqui, até mesmo como se comportar aqui na tribuna, a gente fica todo bloqueado, para falar aqui de primeira, embora eu estive aqui por 2 vezes, 2018, uma breve passagem de 30 dias, e também 2020, uma breve passagem de 30 dias também 2020, quando a gente pôde colocar aqui, inclusive, alguns projetos e até aprovar um dos projetos importantíssimo, que nós queremos dar continuidade juntamente com os colegas aqui. E um dos projetos, inclusive, é um projeto que o vereador Edson assinei junto com ele a frente parlamentar, que é do empreendedorismo. E quero também agradecer o meu partido, Partido PL, que me deu essa oportunidade, para mim estar concorrendo. Agradeço aos meus eleitores pelos 2.349 votos, Iago? Porque um foi o meu. e agradeço também a toda a estrutura da Câmara aqui, que tem nos dado um suporte fantástico, gente. Eu tinha uma preocupação bem maior quanto à chegada aqui, mas a casa aqui é muito acolhedora, são muito carinhosos aqui com a gente, com os novos aqui, eu tenho sentido isso, então quero agradecer. Agradeço também a minha equipe, que tem se esforçado para aprender, juntamente aí conosco, tem feito o seu melhor, e às vezes a gente até aprende mais com os erros do que os acertos, A gente tem a humildade para reconhecer isso, então agradeço a cada um. Me apresentando um pouquinho, então, eu sou de família pobre, nasci na roça de parteira, família de 12 irmãos, nasci em Arroio do Tigre, e me criei em Passo Fundo, fui com 9 anos para a cidade de Passo Fundo. Em 98, com 20 anos, vim para Caxias do Sul, deixei a minha esposa lá em Passo Fundo com meu filho de 11 meses, vim num domingo de carona, para cá, tacando carona, vim com um caminhoneiro até quase Caxias, depois não consegui mais carona, tive que pegar o ônibus. Fui acolhido aqui pela minha igreja, vim com uma carta de recomendação, nunca tinha estado em Caxias, não conhecia ninguém, vim em busca de emprego, em busca de oportunidade. E em 2000, 2 anos depois, tive a graça de poder montar a minha oficina. Comecei a minha primeira empresa ali em agosto, dia 2 de agosto do ano de 2000. E de lá para cá a gente vem tocando no ramo automobilístico, com reparação de automóveis. E também me envolvi na política a partir de 2015, 2016. Concorri, fiz 1.503 votos na primeira eleição. E para ser bem rápido aqui, bem breve mesmo, porque a gente não tem tempo para muita coisa. Posteriormente a isso, assumi o partido, porque a pessoa que estava antes de presidente, depois que a gente perdeu as eleições, e ele também saiu de cargo público, entregou o partido, então a estadual me procurou e eu assumi o PSC, Partido Social Cristão, o qual eu fiquei presidente por 6 anos e meio. Depois assumi o PL aqui em Caxias,
como presidente do PL por 1 ano e meio também. Hoje eu sou vice-presidente do PL. E graças a Deus estamos aqui para conduzir, tocar as nossas pautas, nossos projetos, né? Agradeço, né, imensamente a Deus por tudo, né? Até mesmo por aquilo que nós não gostamos muitas vezes, mas Ele tem nos ajudado a superar. Então, pessoal, quero fazer um breve resumo aqui desses dias, né, que a gente trabalhou aqui. A gente apresentar um balanço aqui, né? Protocolamos um projeto de lei que propõe o dia 7 de outubro como o Dia da Cultura Bíblica Judaica Cristã em Caxias do Sul. Também foram 74 atendimentos que virou indicações aqui para o nosso Executivo Municipal. Também estou presidindo a Comissão de Ética Parlamentar e faço parte de mais 2 comissões, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e também a Comissão do Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. E também protocolei aqui na casa 2 frentes, né, parlamentares, sendo ela a frente parlamentar do automobilismo, que é o qual eu quero falar um pouquinho hoje aqui também, que eu protocolei aqui, quero pedir a ajuda dos colegas aí, para a gente aprovar essas frentes. Também protocolei aqui a frente cristã, né, dos valores, né, cristão. E sobre o automobilismo, eu quero me deter um pouquinho mais hoje aqui para mim falar, que é um projeto de grande importância. Eu quero descrever um pouquinho dessa frente, quero já de antemão, no momento oportuno que vim para casa, pedir a cooperação dos colegas para que a gente possa dar o nosso melhor. Então, quero falar um pouquinho aqui dessa frente parlamentar do automobilismo e esporte a motor. Eu já, pessoal, assim, para já adiantar aqui, quando eu estive, esse é um projeto meu da primeira minha campanha de 2016, a vereador, junto com, na época, o candidato Edson Nespo, né, ele colocou no seu plano de governo a gente ter esse projeto, inclusive era uma programação que passou até no programa dele, de propostas, né, na TV. Só que hoje a gente já sabe que já existe algo em torno disso. Na época não existia nada. Hoje a gente sabe que o município já tem aquisição de uma área. Eu quero me juntar aos demais. Hoje não está aqui, né, o vereador Petrini, para a gente somar forças. Eu sei que já existe uma aquisição de uma área, né, pelo município, embora eu não tenha informações, não conheço onde é que não sei detalhe de projeto. Agora, antes das eleições, ali na semana da eleição, eu recebi um vídeo lá, uma foto, que já começou a construção, tinha uma patrola lá fazendo os negócios. Então, eu não tenho conhecimento de nenhum projeto, mas antes da eleição ali, parece que disseram ali em algum vídeo ali que já tinha começado as obras. Então, eu vou querer saber, sim. Eu acredito que não vai ser preciso um pedido de informação, como tem sido muito falado aqui, mas que a gente possa se unir e estar tomando conhecimento. Me permite uma parte, vereador Pedro? Isso. Sim, em seguida já lhe passo. Então, o que acontece, pessoal, sobre esse projeto? Eu vou mostrar para vocês aqui o projeto como ele era inicialmente, embora eu sou do acordo de a gente fazer o que dá, né? O que pode ser feito, resumir um pouco esse projeto, mas eu quero mostrar depois um pequeno vídeo também para vocês terem uma ideia melhor do meu projeto. E eu gostaria, se for, vereador, para falar sobre o projeto, que você tivesse pelo menos a questão do vídeo, para você ter uma noção do que é o projeto, para você talvez ter poder ajudar mais, né? Se for com a sugestão e tudo mais. Então, pessoal, assim, ó, eu com certeza, como como é que eu vou dizer assim, um amante do automobilismo, eu como um empreendedor, que sou desde os meus 20 anos que eu trabalho, que eu tenho meu negócio próprio, eu não vou assim reduzir, botar meus projetos no bolso, numa gaveta, só porque alguém começou um projeto menor. Mas a gente vai trabalhar com o que tem hoje e, na medida do possível, com certeza, nós vamos expandir. Seu a parte, vereador. Vereador Pedro, até na ausência do vereador Petrini aqui, eu gostaria de lhe parabenizar, porque é uma luta bonita essa do automotor e tal, da qual o vereador Petrini também é um parceiro seu.
E, de fato, a área foi adquirida. Tá? A área foi adquirida, está lá. Tem uma emenda da deputada Denise de 1.400.000 para a execução da parte que trata do Parque Rural. E tem outra emenda, vereador, que trata da questão da pista, essa específica, né? Outra emenda, então, de R$400 mil. Por enquanto, esse assunto está hoje na CEPLAN, até para não se perder esse recurso, né? E eu sei que o vice-prefeito Nespolo tem tratado isso diretamente com os engenheiros da CEPLAN, do ponto de vista de trabalhar um projeto inicial ali, do ponto de vista de que a pista saia efetivamente do papel e não se perca esse recurso. Mas eu acho que tão logo tiver novidades, Vossa Senhoria vai ser bem informado, essa frente que os senhores estão criando, reativando, né? Eu acho que vai ter uma participação direta nesse assunto, então é uma conquista para a cidade, sem dúvida nenhuma. É uma área muito linda, de 50 hectares, ali na Vila Seca, né? Onde vai ser construído, então, o Parque Rural e esse Parque Automotivo. Obrigado, vereador Friis. Segue em declaração de líder da tribuna, o vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, vereador Friis. Para o senhor ter uma ideia, o meu projeto era para uma área de 350 hectares, para poder abraçar o nosso projeto, para o senhor ter noção. Por isso que eu disse que depois do vídeo talvez teria um melhor entendimento. Mas, com certeza, nós vamos trabalhar com o que temos e vocês vão poder entender no decorrer que a gente não pede aqui que o município construa nada, faça nada. A gente sabe que não existe hoje um dinheiro em caixa do esporte, do turismo, para chegar ali e fazer construção. Mas o que se espera no meu projeto do município é somente a cedência de uma área. E a área a gente sabe que tem bastante áreas aí que poderia ser cuidado, inclusive as questões ambientais, poderia ser preservado, né? E poderia ser feito, sim, atender todos os clubes, todas as tribos do automobilismo. Quem é que foi que me pediu a parte? Sim, vereador. Vereador Pedro Rodrigues, lhe parabenizar pelo seu início de mandato também aqui na casa, como todos os demais, né? Seu primeiro grande expediente. E também dizer que a gente vai somar forças nessa frente parlamentar do automobilismo e esporte a motor, é isso, né? Isso. E acho que é importante, inclusive tem amigos que trabalham nessa área, também são amigos em comum do senhor, que preparam carros, né? Outros que competem. E acho que o mais importante em se analisar em tudo isso, desse grande projeto que o município já vem estruturando e o senhor agora chega com esse importante apoio aí em favor da causa, é o fator econômico. Isso Tanto mesmo. o Parque Rural quanto o próprio espaço para o automobilismo, uma vez que é um esporte, vamos usar essa expressão, recente na nossa cidade, porém tem um grande número de pessoas que simpatizam e que gostam, né? E isso leva um grande público também. Essa lutar é um esporte familiar, inclusive, né? Pode reunir toda a família lá. E eu acho que isso também tem tudo a ver com cultuar tradições aí. Inclusive, nós estávamos agora há pouco aqui com a senhora que esteve dando a sua palavra nesta manhã, falando sobre justamente a questão rural, né? O tradicionalismo, essa importância. Então, sou parceiro também, lhe parabenizar pela condução do seu mandato, dizer que a gente está junto aí para essa empreitada. Obrigado, vereador Caleb. Então, até o nome da frente, eu já fiz mais resumidamente. Automobilismo e esporte a motor. Por quê? Porque inicialmente seria um espaço multicultural automotivo, onde ele abraçaria muitos outros, inclusive campeonatos de Olimpíadas, ciclismo, caminhadas. Vocês vão poder ter uma ideia com um vídeo bem resumido também que eu fiz. Alguns já têm conhecimento desse vídeo porque eu venho trabalhando nesse projeto desde 2016. Então eu vou fazer uma breve leitura aqui de uma fala antes do vídeo. Essa frente parlamentar do automobilismo vem para dar apoio a um grande projeto para o nosso município. Um projeto multicultural, com foco no lazer e esporte a motor. Porém, nós não queremos apenas um bom lugar para práticas esportivas, mas que visa mexer com a nossa economia através do turismo, por meio do desenvolvimento técnico-industrial, geração de negócios, empregos diretos e indiretos, conhecimento acadêmico e sociocultural. Esse projeto envolve diretamente profissionais, amadores, empresários, fabricantes, projetistas, designers, artistas, alquimistas, mecânicos, pilotos, preparadores, motociclistas, ciclistas, lojistas de autopeças, entre outras, centros automotivos, mecânicas, chapeação e pintura, cromagens, tornearias, elétrica, borracharias, estética
automotivas, investidores e toda a sociedade caxiense. São incontáveis os benefícios para a nossa população através do esporte e da economia local para o nosso município. Então, eu peço, por favor, que a Fábio roda o vídeo para nós. Então, pessoal, vai muito além do que o pessoal fala. É um projeto, enquanto se precisa investimento para a saúde, para a educação, estão falando de um projeto para bagunça, para baderna, para molecada. E não é isso. Dá o som aí, volume, por favor. Nesse projeto, cada clube se encarrega de construir a sua parte. Seria isso o vídeo? Então, pessoal, minha pergunta aqui, por exemplo, qual é que são as fábricas, qual é que são as empresas que compõem o município de Gramado, né? Um dos lugares mais visitados do mundo. Nós aqui, amém, nós aqui temos muita indústria, acho que mais de 50% gira em torno do automobilismo. E, infelizmente, há anos, desde anos 60, é fomentada essa ideia de se ter um espaço para o esporte a motor e não temos. Por exemplo, sim, lá em Gramado, por exemplo, a gente sabe que o que movimenta lá a economia é o turismo, né? Então, tudo, 90%, 80%, 90% gira em torno disso. Nós, aqui em Caxias, mais de 50% o automobilismo, depois nós temos os nossos agricultores, né? Com o agro e enfim. Só que o que nós temos em torno de automobilismo, de fomento? Não temos nada, gente. E algo assim que, quando a gente puxa de primeira mão, o pessoal sem entendimento, de modo geral, as pessoas leigas do assunto, do projeto, sem deixar a gente ter a oportunidade de explicar, diz assim, como eu já falei antes, como que vai se investir nisso enquanto está faltando dinheiro para a saúde, para a educação? Você tem que fazer um fomento, tem que fazer algo para arrecadar esse dinheiro, para poder fazer esse investimento na saúde, na educação. Mas seria simplesmente uma parceria pública-privada. Não seria exigência de que o município fosse fazer nada. Nós ia buscar uma associação, através dessa parceria, vai buscar nas bandeiras do automobilismo, na Shell, na Pirelli, na Marco Polo, na Randon, empresas e bandeiras que têm interesse de investir nesse meio. Então, a rede hoteleira, restaurantes, com certeza, o nosso município ganharia muito nesse fomento da economia. Sua parte, vereador Iago. Só parabenizar o colega vereador, dizer que é muito importante, tenho certeza que o Wagner, que está à frente, também vai se unir a nós nessa questão, movimenta muito a economia. Santa Cruz do Sul, salvo engano, tem 130 mil habitantes, mas nos dias de prova de arrancada, vai 15 mil pessoas para lá, movimenta a rede hoteleira, movimenta a questão de Uber, comércio local, então faz muito bem e é uma ótima saída. Aqui, em especial, um abraço aos apoiadores aí da Manosso, por exemplo, que trabalha fazendo cabeçotes. Então, aqui em Caxias do Sul, depois das provas de arrancada, movimentou isso,
que o Wagner tem uma participação especial por puxar a frente, estar aqui, mas agora a gente vai se unir a ele para fazer um negócio até maior, né? No que depender da bancada do PL, pode contar comigo, tem meu apoio e parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador. Então, assim, já me disseram, mas Pedro, um projeto desse aí tu vai levar quantos anos para construir? Não é tu vai levar, é um projeto de todos, né? A gente está fazendo à frente, porque eu vivo nesse meio, tenho muitos parceiros aí do automobilismo que tiveram envolvido, que estão envolvidos, e eu quero dizer para vocês que se levar 30 anos ou 50 anos para ficar pronto, amém, só que alguém tem que iniciar, né? E o projeto, quando eu deixei aqui na Câmara, depois o vereador Petrini assumiu, é bom que se diga que na época ele era um representante do som automotivo. Como eu fomentei essa frente e eu não pude dar continuidade por o fato de não estar aqui, ele assumiu, que bom que ele assumiu e que não caiu a estaca zero, né? Mas nós vamos trabalhar com o que nós temos hoje e vamos dar prosseguimento aí para desenvolver algo melhor, com certeza, na sequência. Agradeço a todos, agradeço aí a oportunidade, presidente, a colaboração dos colegas. Obrigado. Obrigada, vereador Pedro Rodrigues. Parabéns pelo seu trabalho à frente dessas pautas nessa casa.